Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 11 e 12. Assim diz a palavra do Senhor. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Paulo nos apresenta Cristo como o centro do plano de Deus. Somente no relacionamento com Cristo há um futuro promissor e um destino relevante, ou seja, que faz sentido. Bom, você pode estar pensando, disso eu já sabia, que em Cristo nós temos um futuro promissor, nós temos um destino com propósito. A questão envolvida nesse momento é: quem são os predestinados para a salvação que Paulo fala? Bom, primeiro, precisamos frisar que o apóstolo, nesse momento, não está falando do mundo como um todo, mas daqueles que atendem ao chamado de Cristo. Esses são os predestinados para a salvação. Então, agora nós sabemos que a igreja, que foi comprada, adotada e predestinada, é formada pelas pessoas salvas e que essas pessoas são aquelas que atenderam ao chamado de Deus através da pregação do Evangelho. A igreja é predestinada para salvação. Fazer parte dela é escolha humana, pois Deus não excluiu ninguém. Ele predestinou um grupo para a salvação, o qual chamou igreja. E a igreja é o grupo dos salvos. Fazer parte dessa salvação, deste grupo, é escolha humana, porque Deus não excluiu ninguém. A graça de Deus está em evidência em nosso chamado para a salvação. A NVI, que é a tradução que nós estamos usando nesse estudo, traduz a palavra grega eklerothemen. Uma palavra difícil, né? Mas essa palavra ela foi traduzida como fomos também escolhidos na NVI. E em Almeida Revista e Atualizada, outra tradução traduz fomos feitos herança. Então, uma frase para traduzir uma palavra, né? Mas qual é a ideia desta palavra? Eklerothemen. A ideia é que a nós foi concedido o privilégio de termos sido feitos herança de Deus. Herança que está sendo construída pelo próprio Deus e para Deus. Ou seja, nós fomos feitos herança, não para uma herança. Interessante, não é?
Literalmente, a palavra pode ser traduzida como escolhidos para uma herança. Mas aqui nesse momento, nós percebemos que a tradução ela reflete bem o significado daquela palavra. Nós fomos feitos herança de Deus. Então, que privilégio, não é? Nós fomos feitos herança de Deus para o próprio Deus. Que maravilha! Eu, pelo menos, me sinto privilegiado e me anima muito a fazer a vontade de Deus. A escolha foi por vontade divina. Foi segundo o seu propósito, o seu chamado, segundo sua vontade. E ele escolheu todos, mas não eliminou a liberdade de escolha humana, de dizer sim ou não. Você é livre. Se você quer ser herança de Deus, você pode, mas você pode dizer não também. Para mim, uma tolice dizer não, mas você pode. Agora, você quer se tornar herança de Deus? E aqui eu acho que talvez por isso algumas pessoas não querem, né? Então, primeiro vamos lembrar, nós fomos adotados como filhos, já vimos essa lição, por meio de Jesus Cristo. E nele, Jesus, nós temos a redenção por meio do seu sangue, ou seja, o preço que foi pago. E assim recebemos o perdão dos nossos pecados, ou seja, a barreira que nos separava de Deus foi removida. E tudo isso ocorreu de acordo com as riquezas da graça de Deus. Portanto, todo aquele que aceita ser herança de Deus precisa compreender que somos posse de Deus. Agora pertencemos a Ele. Somos posse dele. Por quê? Porque Ele nos fez sua herança. E Ele mesmo pagou o preço para que assim acontecesse. Por isso, Paulo vai falar para os chamados, primeiro os judeus, depois nós, os gentios, Deus tem um propósito. Ele a todos chamou para o louvor da sua glória. Ou seja, fomos chamados para glorificar a Deus. Somos posse de Deus e fomos chamados para glorificar, exaltar, honrar a Deus. Nós fazemos parte do plano elaborado por Deus para que em Cristo, só em Jesus é possível isso, pudéssemos nos tornar louvor da sua glória ou da sua gloriosa graça que ele derramou livremente sobre nós sem nenhum tipo de restrição, pois Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos, opositores de Deus. Isto é graça, isto é bondade divina que nos fez sua posse, que nos fez sua herança. Agora, por que Deus nos chamou? Porque Ele nos escolheu. Se não estiver claro em nossa mente que fomos chamados para glorificar a Deus, precisamos questionar o valor que estamos dando ao nosso chamado. Que valor tem isso para você? Será que você entendeu o propósito do seu chamado? Deus vai ser glorificado através de nossas vidas. Como? Todas as vezes que atendemos o chamado.
para glorificá-lo e exaltá-lo. E ele não ficará sem honra se nós não fizermos o que devemos fazer. Todas as vezes que somos chamados para a mudança de vida, Deus é honrado, Deus é glorificado. Para largar o pecado, para a mudança de prioridades em nossas vidas, para cumprir a missão que recebemos, de sermos testemunho vivos dele aqui na terra. Para a obediência total e completa, que sempre está disposta a dizer, como o profeta Isaías disse: eis-me aqui, Senhor. Pois fomos feitos herança de Deus. Ou seja, fomos feitos posse de Deus. Pertencemos a Ele e fomos chamados para um propósito, para o louvor da sua glória. Você tem glorificado a Deus com a sua vida? Pense nisso. Que Deus te abençoe e te guarde. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.